noite, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos hoje na nossa penúltima aula do curso de Davi. Desde já convidamos os queridos, as queridas a nos acompanharem também no curso sobre o livro de Apocalipse, que vamos começar já seguido do curso de Davi. Estamos muito felizes porque até aqui nos tentou o Senhor e temos assim bons resultados para o nosso curso e estamos concluindo também o perfil da pessoa conforme o coração do Senhor. Da aula passada, que foi a 12ª do nosso curso, nós extraímos 4 traços desse perfil. Primeiro, é uma pessoa que tem o seu coração em conformidade, em sintonia, em harmonia com o coração do Senhor. É uma pessoa que enfrenta as batalhas, mas sabe quando recuar. Diante da ameaça, da rebelião de Absalão, Davi foge. Imaginem vocês o homem que, quando rapaz ainda, enfrentou Golias e todas as batalhas enfrentadas por Davi em nome do Senhor, de repente recuar frente a uma ameaça. Mas esse é um traço. O segundo, não buscam nos amuletos segurança da vitória. Davi se recusa quando estava fugindo e na iminência de uma batalha com Absalão durante essa fuga, ele recusa-se a levar a arca do Senhor conforme lhe propusera Zadok. O terceiro traço, não olham para as circunstâncias, mas para a soberania de Deus. Davi não vê, quando humilhado por seus inimigos durante a sua fuga, as circunstâncias. Ele foca-se na soberania de Deus, entendendo que tudo o que estava acontecendo com ele estava acontecendo debaixo dessa soberania, estava acontecendo porque assim Deus permitira. Por último, o nosso quarto traço é uma pessoa conforme o coração de Deus, é uma pessoa que não se alegra com a derrota de ninguém, nem mesmo dos seus inimigos. Davi chora muito, é criticado, inclusive é exortado, e por conta do quanto lamentou a perda de Absalão, que tinha o firme propósito de matá-lo. Seu próprio filho queria matá-lo. Ele não se alegra quando recebe a notícia de que Absalão havia morrido. Esses 4 traços que nós extraímos da aula passada, nós vamos acrescentá-los ao nosso quadro este que traz o quase já completo dentro da nossa percepção do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Vai estar disponibilizado na edição desta aula, o André irá acrescentá-lo na edição.
E hoje nós encerramos esse quadro negro da história de Davi, em que ele perde quatro filhos, porque ele mesmo decretou, dentro da parábola que lhe contou Natã, de que aquele homem rico que roubara a ovelhinha do homem pobre deveria morrer e deveria também pagar 4 vezes pela ovelha roubada. Ao se arrepender do seu pecado, pois adulterara com Batseba e matara seu marido Urias, ao se arrepender, Deus o perdoa e ele não morre, mas as 4 parcelas decorrentes do seu pecado devem ser pagas. Já perdeu 3 filhos, né? Perdeu o seu bebê, que Batseba dera-lhe à luz, perdeu também Aminon, que estuprara sua irmã e foi morto por seu irmão Absalão. Perdeu também Absalão na batalha contra os exércitos de Davi, e é o que nós vimos na aula passada. E hoje nós vamos estudar com os irmãos e irmãs a história de Salomão e Adonias. Salomão mata seu irmão Adonias porque este tenta por 2 vezes usurpar-lhe o trono que lhe fora dado por Deus e por seu pai Davi. Essa história que nós vamos estudar hoje já encontra-se no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, do primeiro versículo do capítulo 1 até o 25º versículo do capítulo 2. Nós chegamos nessa parte da vida de Davi já na sua velhice. Semana que vem nós vamos estudar a velhice e morte de Davi, encerrando então o nosso curso. E o interessante é que essa velhice de Davi, a meu ver, é uma velhice precoce. Davi morre aos 70 anos e já morre velhinho. Não sei se por uma doença degenerativa ou o que houve, mas, inclusive, Davi já precisava de alguém que o aquecesse. Então, os seus servos, aqueles que faziam parte da corte, sugerem, por exemplo, uma cuidadora, uma home care. E então conseguida essa cuidadora para Davi. Isso nós encontramos em 1 Reis, capítulo 1, os 4 primeiros versos tratam dessa nova realidade de Davi. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Um problema característico já daqueles que têm a idade mais avançada, um problema que eu já tenho apresentado. O meu médico, por exemplo, o Dr. Edson Saraiva, me dá uma
sobrevida de 70 anos. É lógico que eu não me preocupo com isso, porque já estou com 66, porque eu sei que meus dias estão contados pelo Senhor. É Ele que vai definir o quanto que eu vou além desses 70 ou o quanto que serei convocado por Ele antes desses 70. Mas eu já sinto problemas relacionados ao aquecimento. Por exemplo, meu pé hoje, meus pés, são mais difíceis de serem aquecidos do que eram ano passado. Esse inverno agora eu tive que ter assim bastante cuidado com essa questão. Verso 3: procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita. Sunam é uma região de belas mulheres, né? Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei, dada a sua velhice, não a possuiu. Então esse é o quadro, esse é o momento da vida de Davi, em que Salomão entra na história como também um dos principais reis de Israel, e Davi já passando o trono para seu filho Salomão, a quem escolhera como rei. Fora também, como vamos ver, uma escolha do Senhor. Mas o que acontece? Aí surgem os problemas da casa de Davi. Já dá para percebermos o seguinte, que Davi era um excelente rei, um excelente guerreiro, um homem temente a Deus, mas não era, da mesma maneira, um bom pai de família. Apresentava sérios problemas relacionados à gestão da sua própria casa. Adonias, o quarto filho de Davi, era filho de Agite, e ele usurpa o trono, tenta surrupiar o trono de Salomão. Eu imagino que o que deve ter passado pela cabeça de Adonias foi mais ou menos o seguinte, porque ele era o quarto filho. O sucessor direto de Davi seria seu primogênito, que, no caso, já estava morto. Mas veja bem você a seguinte situação. Adonias, o quarto filho, deve ter pensado o seguinte, não, Salomão é mais novo que eu e vai ser rei. Então eu tenho direito ao trono. E usurpa esse trono. Então vejam bem vocês, isso nós vamos encontrar nos versículos 5 a 10 do primeiro capítulo de Reis que nós estamos estudando hoje. Vale a pena ler, porque traz várias informações, esses versículos, que serão importantes na nossa discussão. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Nunca falta, né, gente? Nunca falta voluntários para desobedecer a Deus. Jamais seu pai o contrariou. Aqui é registrado o que nós acabamos de dizer há pouco, que Davi não era o melhor dos pais. Tinha lá, como nós, os seus problemas nas relações com seus filhos e no exercício
da autoridade sobre ele. Jamais seu pai Davi o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Absalão já estava morto. E vejam bem vocês, era tão bonito quanto Absalão. E a beleza parece que acompanha a história da corte de Israel. Davi era também um jovem formoso, era bonitinho. E Adonias também, e um filhinho de papai, daqueles que o pai contrata advogado e altera as leis e desmancha políticas públicas para a proteção dos seus filhos. E no caso aqui, Davi agia assim com Adonias. Ou seja, gente, Adonias era um homem sem limites, e isso é um problema sério. Uma grande responsabilidade dos pais é a definição dos limites para os seus filhos, por mais que eles esperneiem, por mais que eles se rebelem, por mais que eles se revoltem. 7. Entendia-se ele com Joabe, o comandante do exército de Davi, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Ele tinha boa relação com as forças armadas de Israel e com a igreja, com o sacerdote Abiatar. Com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, que seguindo deram apoio à rebelião. Ele precisava dessa base política para a sua rebelião. Mas também ele teve oposição. Ele teve oposição, verso 8, de Zadok, o sacerdote, Benaia, filho, parece que eu li errado aqui, Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Não errei não. 8, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Então percebam bem vocês, nós temos Joabe, nós temos Abiatar, que apoiam Adonias, e temos Zadok, Benaia, Natã, Simei e Rei, que apoiam o rei Davi. Esse verso é muito importante e vale a pena abrirmos um parêntese para comentarmos o seguinte. Vocês já perceberam o quanto que nós somos suscetíveis às facções? Ao menor vento de doutrina, temos testemunhado na igreja divisões, cisões, formação de grupos, de facções, de partidos, e isso tem prejudicado em muito o reino de Deus, maculado à face de Cristo. Por que isso acontece? Vale, longe de todas essas situações, refletirmos sobre os porquês. Por que isso acontece com uma frequência que jamais poderia acontecer? Aliás, não poderia acontecer nunca. Não é orientação de Deus.
Acontece porque não são poucos aqueles que não têm a preocupação de ter o discernimento para saber se o que está sendo proposto ou decidido está em conformidade ou não com a palavra, com a lei, com a vontade de Deus, com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, a tendência é que estes que se levantam contra a vontade do Senhor tendem a ser um grupo expressivo, significativo, que faz muito barulho, e até que a verdade seja apurada leva um tempo, e durante esse tempo muita gente sai machucada. E qual foi a estratégia que Adonias usou para trazer essas pessoas para junto de si nesta rebelião contra o Senhor? Porque Deus havia escolhido Salomão para ser o sucessor de seu pai. Adonias imolou ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Agora, olha só, Natão, profeta, Benaia e os valentes e a Salomão, seu irmão, que seria o rei, não convidou. Ele deu uma festa. Contratou, por exemplo, o trio elétrico e fez uma tremenda de uma festa, e o seu movimento se fortaleceu. É interessante que Deus já havia se agradado de Salomão desde o seu nascimento. Todos sabiam. E aí começa a solidão, começam as dificuldades e muitas vezes até as injustiças sofridas por aqueles que são fiéis a Deus. Quando Adonias levanta-se contra Salomão com o objetivo de usurpar-lhe o trono, ele sabia que Salomão era, sim, o escolhido de Deus. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, voltando um pouquinho, capítulo 12, verso 24, nós lemos na palavra de Deus: então Davi veio a Batseba, consolou-a depois do luto de Urias. Davi consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E como é que Deus ficou nessa história? E o Senhor o amou. O Senhor viu em Salomão um filho de Davi que era fiel. Vocês já imaginaram os ciúmes que isso provocou dentro da corte, para não dizer em todo o Israel? Quando algum irmão apresenta alguma característica
que demonstre ser ele menina dos olhos do Senhor, nós já começamos a nos contorcer, já começamos a ficar incomodados, e isto é por conta do nosso coração caído. Agora imagine ali na corte, imagine o que se passou pelo coração de Adonias até que ele decide por usurpar o trono de Davi, que havia sido passado para Salomão. Às vezes a gente pensa, por exemplo, que os líderes levam uma vida boa e fácil, mas a Bíblia não esconde todas essas questões que temos estudado, e normalmente é muito sofrido, e há uma solidão que é própria dos grandes líderes, como foi o caso de Salomão. Mas, da mesma forma que nós temos perto de nós pessoas que são bastante vulneráveis e facilmente viram a casaca, nós temos também homens fiéis, como era o caso de Natã. Eu creio que pelas características do texto de 1ª e 2ª Samuel, e que demonstram assim que foram livros escritos por uma pessoa que conhecia bastante da história que foi documentada, eu creio que Natã deva ser este homem que escreveu o 1º e 2º livro de Samuel. E Natã era um profeta extremamente zeloso, corajoso, que temia a Deus e não aos homens. Não era um valentão irresponsável, mas também não se curvava diante do poderio humano. Tinha que ser um profeta assim para chegar no rei Davi, no auge do seu reinado, do seu poder e de sua fama, e exortá-lo como fez, e levá-lo a reconhecer o seu pecado e continuar na corte. E Natã foi um homem assim. Vendo o que estava acontecendo, ele procura Batseba e alerta Batseba sobre 3 riscos. O primeiro era de Salomão perder o trono. O segundo, lógico, era o de Batseba ser assassinada, porque ela era mãe de Salomão. E o terceiro risco era do próprio rei Davi ser morto, porque Adonias sabia muito bem que Davi e Batseba não concordariam com esta rebelião, com esta usurpação do trono de Israel por Adonias. Então, os versos 11 a 14, eles narram uma conversa que Natã teve com Batseba, em que um planejamento de ação estratégica é narrado e a construção de uma estratégia para reverter a rebelião. É outro trecho que vale a pena ser lido. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versos 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão e agora esposa de Davi, uma das suas esposas, né? Não ouvistes
Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Davi já estava ali no fim da vida. Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Um bom conselheiro, um homem capaz, um homem temente a Deus, um homem sábio e um estrategista, porque lidar com as questões da corte há que se ter muito cuidado, ainda mais diante de uma rebelião do quarto filho de Davi. Exatamente isso que Natã propõe para Batseba é feito. Exatamente. Ela foi, conversou com Davi, cobrou de Davi uma promessa que ela havia feito a ele de que Salomão seria rei, e Natã chega e confirma tudo, e Davi concorda com eles. Isso está registrado nos versos 28 a 31. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba, traz Batseba de volta aqui. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Percebo que Davi já estava precisando ser lembrado das questões. Ele estava bastante distante já pelo seu envelhecimento das questões do seu reinado. Farei no dia de hoje, verso 30, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Conseguiram. Natã e Batseba conseguem o mais importante, que é trazer Davi para a solução do impasse que fora criado por Adonias. E Salomão é constituído rei. Conforme era próprio de Davi, Davi, por exemplo, ele organiza o culto que deveria ser elevado ao Senhor no templo que havia de ser construído. E aqui ele também organiza a posse de Salomão como rei de Israel, rei que fora escolhido por Deus e por ele, Davi. Então, Salomão é constituído rei a partir das orientações dadas por seu pai. Isso nós vamos encontrar nos versos 38 a 40. Percebo que eu estou pegando os pontos principais do texto, porque, infelizmente, o nosso tempo urge. Então, vejam bem, versos 38 a 40 de 1 Reis, capítulo 1. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joabe,
e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Interessante que Davi não tinha cavalo, não é um cavalo real, é uma mula real. Um erro que Salomão comete, porque Salomão era proprietário de inúmeros cavalos que mandava trazer do Egito, aqueles cavalos árabes belíssimos que Deus orienta em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, por intermédio de Moisés, que o rei evite para não ensoberbecer-se. Salomão tinha baias e baias, Davi tinha uma mula, e Salomão sobe sob orientação de Davi nessa mula e parte então para a solenidade. 39. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Ele foi ungido rei pelo sacerdote Zadok. Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. O clamor do povo diante da coroação do rei Salomão foi tão grande que pareceu um terremoto. Quando Adonias ouve e sente na pele esse terremoto, ele desiste da ideia e pede indulto. Chega em Salomão e fala: Salomão, é o seguinte, isso nós vamos encontrar nos versos 50 a 53 do primeiro livro de Reis. Diz assim: porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Quando ele pegou nas pontas do altar, se sentiu protegido. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque Adonias percebeu que Salomão era o escolhido do Senhor, porque o Senhor o amou desde que ele nasceu, e era o escolhido também do rei. Ele estava montado na mula de Davi. Adonias tem medo de ti, Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje ao rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: fala para Adonias o seguinte: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Se eu perceber que Adonias está mal intencionado, ele morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Que situação humilhante! Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Deu conversa, não. É importante lembrarmos que nesse ínterim, Davi, já bastante velho, vem a falecer.
E com a morte do rei Davi, as preocupações de Adonias deveriam aumentar, né? Porque Salomão apropria-se do trono com autoridade e com sabedoria, conforme conhecemos bem a história. Mas nós vamos nos ater à morte de Davi semana que vem. Mas acontece que nesse momento da história, Davi morre. E ao invés de Adonias tornar-se mais temeroso, ele torna-se ainda mais arrogante e arma um plano para novamente usurpar o trono que agora é ocupado por Salomão. Isso nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 2, versos 24 e 25. O que Adonias faz, gente? Ele arquiteta um plano envolvendo tanto Batseba, a mãe de Salomão, rainha mãe, próxima do trono, próxima do seu filho, e ela então é envolvida por Adonias numa história que não consegue iludir Salomão. Além de envolver Batseba, o plano de Adonias, de usurpação do trono, envolve também Abisag, a belíssima cuidadora do rei Davi. E sabe qual era o plano dele? Ele parece inocente, né? Ele chega em Batseba e diz assim: Batseba, eu peço à senhora que me ajude, porque, como Aminon, eu estou bastante apaixonado. Apaixonei-me por Abisag, a Homquer de Davi, a sunamita, belíssima. E eu queria te pedir um favor, Batseba. Por favor, conversa com o teu filho, convença-o a que ele me ceda, então, a Abisag, para que seja minha mulher. E Batseba caiu na conversa de Adonias e vai, então, conversar com Salomão. Diz assim os versos 24 a 25, que é a consequência disso. Quando Batseba conversa com Salomão, um pouquinho antes, no verso 22, registra assim: Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pede também para ele o trono, porque é meu irmão maior, inclusive. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia, que não descansam da ideia de usurpar-me o trono. Verso 23, e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias,
essa palavra contra a sua vida, porque eu o avisei. Se ele viesse com atitude de mau caráter para cima de mim, ele morreria. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Salomão mata seu irmão Adonias, que tenta por 2 vezes usurpar-lhe o trono. Davi perde seu 4º filho. A 4ª parcela da dívida pelo pecado que Davi tinha assumido diante de Deus é paga. Adonias é morto. Davi já estava morto quando isso aconteceu. Mas com o nosso bom Deus não existe ontem, não existe hoje, nem amanhã. O nosso Deus é justo, eternamente justo. E o juízo de Deus manifesta-se independente de estarmos vivos ou não. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque a graça e a misericórdia de Deus também manifestam-se a partir da graça e da misericórdia de um Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, derrama sobre nossas vidas, e o Pai se apraz nisso, na eternidade, sobre o ontem, o hoje, o amanhã, para sempre. Em 2 Samuel 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 a 17, Deus firma uma aliança com Davi. A gente vai voltar a esse assunto a semana que vem. Verso 12 do capítulo 7 de 2 Samuel diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, e Davi já estava morto, quando a justiça de Deus, o juízo de Deus é manifesto, então farei levantar depois de ti o teu descendente, Salomão, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Descansa em paz, Davi, porque a obra é minha. Este edificará uma casa ao meu nome. Salomão constrói o templo que leva o nome do Senhor na cidade que leva o nome do Senhor. Salomão eleva a casa de Deus, o templo de Deus. Ele edificará uma casa ao meu nome. Quem queria edificar essa casa era Davi. Deus fala para ele: quando foi que eu pedi isso? E não vai ser você que vai edificar uma casa
ao meu nome, não, porque a sua mão está muito suja de sangue. Você matou muita gente. Quem vai fazer isso é teu filho. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Davi é eterno. A dinastia de Davi é eterna. É o que é prometido a ele aqui, por intermédio do profeta Natã. E isto é plenamente cumprido em Jesus Cristo. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Está falando de Salomão. Se vier a transgredir, e Salomão transgrediu, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E sabe por que Deus promete isso? Por causa de Davi. Pelo coração que Davi tinha e que demonstra ser assim. Diante do pecado revelado por intermédio do profeta Natã, Davi pede perdão a Deus de forma irrestrita. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Verso 15. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados. Deus repete a promessa. Para sempre. Porque o meu filho será descendência tua. Jesus Cristo vai nascer da tua casa. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Uma aliança foi firmada. E quando Deus está falando do filho, está falando de Salomão. E Salomão constrói o templo ao Senhor. E Salomão cumpre aquilo que Deus havia estabelecido. Foi um homem perfeito? A exemplo do pai, não foi. Salomão casou-se com 300 princesas, 700 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres de todas as raças, tribos e nações. E aí começou a sua ruína. Vejam, 1 Reis, capítulo, e terminamos, 1 Reis, capítulo 11, dos versos de 1 a 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos,
a abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Nosso tempo urge. Eu gostaria de fazer uma última reflexão nessa aula hoje, que é a seguinte: Salomão foi um homem sábio. Salomão foi um homem rico, poderoso, tinha uma coleção enorme de milhares de cavalos, e faltou a Salomão um coração temente a Deus, um coração conforme o coração de Deus. E ele cometeu esses pecados, se arrepende e chega à conclusão no final de sua vida, conforme Eclesiastes, chega à conclusão de que o que vale é o temor do Senhor e a obediência à sua vontade e a rendição diante do que Ele é. Mas vejam a importância do que nós temos aprendido nesse curso, nesse estudo da história de Davi. A importância de sermos vigilantes e não nos esquecermos nunca de cultivarmos um coração que seja conforme a vontade do Senhor, que seja conforme a sua palavra, que seja conforme o que Ele é. Salomão é perdoado como foi o seu pai Davi. Só que a repercussão do seu pecado vai além da família de uma forma marcante, tão marcante quanto o que aconteceu na família de Davi por conta do seu pecado. O pecado de Salomão atinge a nação, e a nação é dividida. E o reino não é tirado de Salomão por conta da aliança que Deus fizera com Davi. A infidelidade de Davi, a infidelidade de Salomão não definem a infidelidade de Deus. Pelo contrário, Deus é infiel, independente de sermos... é fiel, independente de sermos infiéis. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração. E a fidelidade e o amor de Deus a Davi e a Salomão são tão grandes que as consequências do pecado de Salomão não são colhidas por ele. Ele vive os seus anos de vida tendo paz com as nações vizinhas e sem experimentar a divisão de Israel, o que vai acontecer no reinado de seu sucessor, seu filho. Que isso fique gravado em nossos corações, que Deus é um Deus fiel, é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso, mas é também um Deus justo. E a história de Davi e seus filhos, a história de Salomão, nos mostra isso. Poderia ser diferente. Conheço uma pessoa, uma irmã querida em Cristo, que tem uma dificuldade muito grande em aceitar essa história de Salomão e de Davi. Mas é assim que nós somos. Essas histórias estão registradas na palavra de Deus,
para nos mostrar quem nós somos e quem Deus é, para nos mostrar a quem devemos recorrer na hora da aflição. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia, poder e justiça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez questão de registrar estas histórias em torno da vida do rei Davi, da vida e da morte dele. Obrigado porque não há maquiagem. Obrigado porque tanto o pecado humano, por conta da queda, quanto a tua justiça e a tua misericórdia, amor e poder são claros, são apresentados de forma didática e ficam marcados no nosso coração. Te rogamos, Senhor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos livre do erro, que o Senhor nos livre do pecado, que o Senhor nos livre da desobediência, que o Teu Santo Espírito na nossa vida ganhe espaço e nos mostre a cada dia, a cada passo, o caminho que nós devemos seguir, porque nós somos como ovelhas. Facilmente nos desgarramos, facilmente deixamos o rebanho, deixamos o Teu aprisco e procuramos os nossos próprios caminhos que nos levam à morte. A exemplo de Davi, a exemplo de Salomão, cuida de nós. Seja na nossa vida como o Senhor sempre foi, o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu, que está machucada, que está ferida, que está à beira da morte por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E quando isso acontece, o Senhor nos toma nos braços, nos coloca sobre os ombros e nos traz de volta. A Tua vara, o Teu cajado nos trazem de volta. Seja assim conosco, Pai. Continue sendo assim como o Senhor sempre foi conforme a Tua palavra, para que a cada dia, a cada passo, sejamos mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, para que fôssemos transformados, santificados, porque somos povo Teu, comprados por alto preço, apartados para reis e sacerdotes Teus. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, queridas, semana que vem é a nossa última aula. Concluiremos então o nosso curso. Peço que vocês encaminhem para o nosso chat as suas sugestões, críticas e as suas contribuições para a construção do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, e já vá se preparando para o início do nosso curso, que debaixo da vontade de Deus acontecerá a partir de Davi, que vai ser o estudo do livro de Apocalipse. Abração, beijão, até semana que vem, se Deus assim o permitir.